Dudu tem 1000 qualidades, são excelentes jogadores. Mas eles entregam coisas diferentes daquelas que Christian e Caio Jorge entregam. O problema deles é até, claro que tem a questão da intensidade também, mas o que eu estou querendo dizer é que eles não estão jogando bem com a bola e aí a marcação está devendo, ou eles não estão se movimentando. Não, quando a bola chega neles, eles não são nem sombra do que eles eram. Até me surpreendi, porque ele deu jogos aos 3 juntos, né? Deu oportunidade, mas ele avisou que dificilmente os 3 juntos teriam sequência com ele. E nos últimos 2 jogos ele sacou Dudu e Gabigol. Contra o São Paulo, no Morumbi, ele ainda colocou o Dudu em campo no segundo tempo e ontem ele colocou os 2 quando já estava 3-0. Numa clara mensagem de que, ó, o jogo está decidido, vocês podem ter uns minutinhos ali, mas o time agora é outro. Vamos debater o tema aqui. Claramente ele quer jogar com intensidade. E por falar em intensidade, tudo bem, Richarlison? Boa tarde, bem-vindo ao Seleção Sport TV. Boa tarde, Rizek, Ramon, Conrado e a todos que nos assistem. Eu vou continuar nesse jogo, porque é muito bom quando você tem um treinador que tem a personalidade de entender que, primeiro, o cargo dele que está à prova. E quando o Léo Jardim chega no Cruzeiro, dentro de um elenco que não foi ele que formou, ele tem algumas arestas a serem aparadas. O caso de Dudu, Gabigol, Fagner, Eduardo, dessa leva que foi contratado para outro treinador. E aí a gente vai trazer num recorte mais próximo, né, algumas coisas que aconteceram, né, de uma presidência que estava muito atuante. E até em querer escalar time aqui, põe esse, tira esse, deixa esse. E pelo jeito, dessa vez, o Léo Jardim está falando assim, não, o trabalho é meu, eu vou fazer da maneira que eu quiser. Vou ter as minhas convicções, isso é legal. Porque se o Cruzeiro tem a possibilidade de ainda fazer algo essa temporada, e eu acho que tem muita capacidade, não só de elenco, mas também com o seu treinador, que tem demonstrado uma personalidade que é dele, um DNA que ele já começou a mostrar nesse último jogo, potencializar aquilo que ele acha que é o ideal dele é muito bom para o futebol brasileiro. E ele fez isso ontem. Quando ele coloca um tripé de volantes, aonde ele sabe que vai dar sustentação para o seu articulador, para mim ele já está dando uma resposta. Matheus, eu quero você com a bola fazer aquilo que você faz com naturalidade. Quer municiar o ataque, quer ficar livre para você criar as opções, se movimentar da forma que você quiser. E por isso que ele tem Lucas Romero, Lucas Silva e Christian. Que, mais uma vez, na minha opinião, o Christian ontem jogou uma partida absurda. Absurda. E é isso que ele quer, essa intensidade. A gente tá vendo os lances. Antes do pênalti, Zé, que o Cruzeiro já tinha feito 3 pressões absurdas na saída de bola do Bahia. 2 teve uma confusão ou outra, não ocasionaram em nada especial, mas na terceira o Caio Jorge sofre o pênalti. Então é isso, quando um treinador ele tem uma ideia de jogo, ele sabe que o time dele pode produzir mais do que vinha produzindo, e alguns jogadores, aí eu tô com o Conrado, Gabigol, Dudu, o próprio Eduardo, que para mim também vai ser uma peça importante para esse time, não encaixam naquilo que ele tem de ideal, que é essa intensidade, essa pressão, essa vontade de estar deixando o time adversário desconfortável. E foi isso que o Cruzeiro fez. Não foi nada de diferente. O Cruzeiro, não. O Cruzeiro, junto com o Léo Jardim, que é o seu treinador, ele fez aquilo que ele acredita, potencializando aquilo que ele tem de melhor. E outra coisa, a própria entrada do Fagner, para mim, muda o sistema, porque ele tem um lateral esquerdo que é muito rápido, é muito intenso, que é o Kaique. Então, ele tem aquele corredor esquerdo com o Kaique com intensidade, vai e volta, e ele tem um tripé defensivo que o Fagner faz isso e fez há muito tempo no Corinthians, que é como um terceiro zagueiro. O Fagner passa só na boa, o Fagner vem por dentro como um construtor, e aí ele tem 3 jogadores que vai cuidar do seu sistema defensivo com os 2 volantes que não só marcam, mas também saem para o jogo, que é o Lucas Romero, tanto é que ele faz o gol, e o Lucas Silva. Então, é um elenco que começa a se encaixar, é um elenco que, e encaixou, é muito bom ali, começa a se encaixar dentro da filosofia do seu treinador. E aí agora, seu Gabigol, seu Dudu, seu Eduardo, esses jogadores que vieram, né, a pedido de outro treinador, vão ter que se encaixar nesse sistema, senão não vão jogar. A gente está falando de uma situação em que o Cruzeiro sabia que tinha contratado um grande elenco. Eu acho que as palavras do Pedrinho, o presidente, foi mal falada. Contratamos a roda e a direita. Não, contratou certo, são bons jogadores.
mas que dentro de uma filosofia desse novo treinador, não vão estar. E aí eles ou eles vão se adequar a isso, ou eles não vão ter espaço. Sim, e o Leonardo Jardim conta também com um grande respaldo da direção. A direção está muito impressionada desde o começo, pelo pulso firme, pela maneira como ele falou que ia montar o time, pelos diálogos que ele teve com o elenco, o que ele diagnosticou de montagem que ele achou que não foi tão bem feita. Aliás, é público, né? Ele falou várias vezes sobre isso. Então, assim, ele está com muito moral também, ao contrário, por exemplo, do primeiro treinador da era Pedrinho, que claramente não era um treinador com moral, com currículo. Agora, eles têm um treinador que eles vão respeitar o que ele está fazendo. Encaixou o Cruzeiro, são 2 jogos, é cedo, mas a gente está falando de ideias de jogo. E assistindo a partida ontem, nesse Cruzeiro frenético, intenso, como o Leonardo Jardim gosta de jogar, eu acho que o Gabigol e o Dudu têm 1000 qualidades, são excelentes jogadores. Mas eles entregam coisas diferentes daquelas que Christian e Caio Jorge entregam. E nessa ideia de intensidade, eu acho que vai ser difícil para os dois retomarem o espaço tão cedo, cara. Eu acho que a questão do Dudu e do Gabigol, o Dudu, eu acho que, sim, a gente pode falar do Christian, que ele poderia jogar com 3 atacantes, mas eu acho que ele está perdendo para o Wanderson, né? Eu acho que o Christian, eu acho que é um estilo que ele quer, um cara mais volante, que joga por ali, né? Um meio campo, e aí durante o jogo ele vem, fecha pelo meio, enfim. Ele fazia muito isso no volta passado o tempo no todo, Furacão, ajuda o né? Fagner pela direita, entendeu? Então eu acho que não é um atacante que está brigando com o Christian ali, no final das contas, nesse modelo do Léo Jardim. Ele está perdendo para o Wanderson. E aí você pega o Gabigol também, está perdendo para o Caio Jorge. Eu acho que a questão dos dois, eles não, na minha opinião, eles não estão perdendo por falta de intensidade, de velocidade, eles estão perdendo porque eles não estão jogando mais a bola que eles jogam. Se o Dudu, quando pegasse a bola, partisse para cima, driblasse, chutasse gol como ele fazia no Palmeiras, ou o Gabigol, quando na época que ele estava, ele tinha intensidade, cara, ele jogava, dava movimentação o tempo todo, ia nas costas e não perdia gol e tocava. Ele entrou aí, ó, entrou mal de novo. Entrou, foi virar uma bola, jogou lá no Gandula. É isso que o problema deles é técnico. O problema deles é até, claro que tem a questão da intensidade também, mas o que eu estou querendo dizer é que eles não estão jogando bem com a bola e aí a marcação está devendo, ou eles não estão se movimentando. Não, quando a bola chega neles, eles não são nem sombra do que eles eram. E é por isso que muita gente falou, e no começo ali a torcida do Cruzeiro ficou chateada, e agora eles estão vendo, que o Cruzeiro não contratou os caras lá de 2018, de 2019, gastou muito para uns caras que não vinham jogando bem. Se eles vão voltar a jogar bem, eles podem voltar a jogar bem. Ninguém está falando que eles não podem voltar a jogar bem, o futebol está cheio dessas histórias. A questão é que no ano passado, assim que você fez a contratação, eles não estavam jogando bem, nem no ano passado, nem no ano retrasado. É muito tempo que eles não estavam jogando bem. Então eu acho que é isso que está faltando para eles, é bola. É bola, não é questão de intensidade, não é correr mais, está faltando bola, que eles estão mal tecnicamente comparado com o que eles mesmos já fizeram. Então a troca dele foi muito boa, como você disse, é só um começo, mas já é um começo muito bom. O Caio Jorge está voando, cara, está voando. A média de público no Mineirão em 2025 e reafirma a força da nação azul. A torcida do Cruzeiro segue dando show nas arquibancadas em 2025. Mesmo com um número menor de partidas no Mineirão, o clube lidera com folga a média de público no estádio nesta temporada, superando com larga vantagem o rival Atlético MG. Na última quinta-feira, 17, a Raposa venceu o Bahia por 3-0, diante de 26.557 torcedores. Apesar do número ficar abaixo das expectativas, o clube alcançou a marca de 240.899 torcedores em 7 partidas no Gigante da Pampulha, o que representa uma média impressionante de 34.414 pessoas por jogo. Vale lembrar que a partida contra o Mushuki Runa, pela Copa Sul-Americana, foi realizada com portões fechados, devido à punição sofrida por incidentes com sinalizadores em 2024. O Atlético MG aparece na segunda colocação do ranking, com média de 23.318 torcedores por jogo, mais de 10.000 a menos que o Cruzeiro. Mesmo tendo mandado 9 partidas no Mineirão em 2025, o Galo levou 209.864 torcedores ao estádio, também com um jogo sem público, contra o Deportes Iquique, pela Sul-Americana. Outro dado que comprova a força da torcida celeste são os maiores públicos do ano no Mineirão. 3 dos 5 maiores pertencem ao Cruzeiro. Com números incontestáveis, a nação azul segue fazendo a diferença e mostrando que,
quando o assunto é apoio nas arquibancadas, ninguém supera o Cruzeiro no Mineirão.